Queridos irmãos em Cristo, glória a Deus, que alegria voltarmos a estudar o nosso grande curso, aprendendo a viver a eternidade. Irmãos, é uma alegria poder estudar sobre o futuro. Parece que a eternidade é futuro, mas não é, irmãos. A eternidade hoje já é eternidade. Ontem foi eternidade. Quando nós nascemos, já era eternidade. Mas por quê? Porque a eternidade não tem começo e não há fim. Nós estamos fazendo parte da eternidade hoje. Porém, muitos vieram antes de nós, muitos virão após nós. Isso significa que a eternidade, ela é um todo, que não encontra o final e não encontra o começo. Como Deus é eterno, a eternidade é Deus. Bom, irmãos, por que aprendendo a viver a eternidade? Irmãos, nós que temos a salvação já garantida através da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, precisamos conhecer onde vamos viver e como viveremos, e também estarmos aptos a viver o futuro, esta eternidade. Mas faz parte também do nosso curso quem somos, de onde viemos, onde estamos e para onde vamos. Irmãos, todo cristão precisa ter conhecimento. A Bíblia diz que o meu povo pereceu por falta de conhecimento. Irmãos, a vida eterna, a eternidade, nós viveremos em espírito, porque Deus é espírito e nós também somos espírito. Porém, estamos vivendo uma experiência na carne. Viemos da onde? Tudo isso nós vamos estudar. Lógico, viemos de Deus. Deus é vida. Mas tudo isso nós vamos estudar. Bom, nossa aula de hoje, o tema dela é o poder da palavra de Deus. Irmãos, nós estamos estudando sobre a pessoa do nosso Deus. Mas todas as aulas que nós estudamos, nós dissemos que o homem não tem capacidade para estudar Deus. Nós conhecemos muito pouco do nosso Deus. O que nós conhecemos do nosso Deus são revelações que o próprio Deus nos deu sobre a pessoa de Deus. E a palavra de Deus foi quem criou todas as coisas. Tudo foi feito pela sua palavra. No princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Irmãos, o verbo é uma ação da palavra. Então Deus cria através da sua palavra. Tudo o que existe foi através da palavra de Deus. A Bíblia diz que quando Deus profere uma palavra dele, ela alcança o propósito e não volta vazia para Deus. Vocês que estão estudando, aprendendo para viver a eternidade, precisam saber que tudo é pela palavra do Senhor. Nós vamos agora, então, ao início. A palavra de Deus também é eficaz, é eterna. Aqui, no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, versículo 35, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Irmãos, nós os humanos proferimos algumas palavras e logo em seguida esquecemos o que falamos. Infelizmente, irmãos,
faz parte da vida do ser humano. O ser humano lembra muito daquilo que interessa para ele, mas aquilo que ele tem compromisso com outras pessoas, ele esquece facilmente. A palavra do ser humano passa rapidamente, porque também a vida do ser humano passa rápido. A palavra de Deus não passa nunca, porque ele também não passa nunca. Nosso Deus é eterno. Se o nosso Deus é eterno, as suas palavras também são eternas. Então passará o céu, passará a terra, mas as minhas palavras não passarão. No Evangelho de Mateus, no capítulo 24, versículo 35. Jesus estava proferindo essas palavras. A palavra de Deus, quando ela é emitida, ela vem com sabedoria. Irmãos, a palavra de Deus diz: alguém precisa de sabedoria? Peça a Deus. Deus dá a sabedoria. Mas quando Deus profere uma palavra, ela vem cheia de sabedoria, irmãos. Inteligência, sabedoria. Nós, estudando aqui em Provérbios, no capítulo 2, versículo 6, diz: porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Da palavra de Deus vem a sabedoria, vem o conhecimento e vem o entendimento. Não, são coisas distintas. Sabedoria uma coisa, conhecimento outra coisa, entendimento outra coisa. Porque nós às vezes proferimos palavras que nem nós mesmos entendemos. Mas Deus não, Deus entende de tudo aquilo que Ele fala. E tudo aquilo que Deus fala tem sabedoria. Então, da sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. O conhecimento vem do que, irmãos? Vem de vivência. Ele conhece tudo aquilo que ele viveu, tudo aquilo que ele faz. Porque ele é o autor de todas as coisas. Logo, ele conhece tudo sobre todas as coisas. Agora, aqui no livro dos Salmos, capítulo 119, versículo 114, tu és o meu refúgio e o meu escudo, espero na tua palavra. Bom, aqui ele já está falando de confiança na palavra de Deus. Será que podemos confiar na palavra de Deus? Você que está fazendo um curso para viver a eternidade precisa saber disso. Será que podemos confiar na palavra de Deus? A Bíblia diz que Deus não mente. Deus não é o homem para que minta. E a palavra de Deus não volta atrás. Aquelas alianças que Deus faz com a gente, com os humanos, Deus não esquece. Então, irmãos, ele diz assim, ó, tu és o meu refúgio. Refúgio é um lugar onde a gente pode se esconder com segurança. És o meu refúgio, o meu escudo. Escudo, irmãos, é uma arma medieval que os guerreiros usavam para se defender. Era uma arma de ferro redonda, porque vinha muitas espadas, ele tinha que se proteger com aquele escudo para que a espada não alcançasse o seu corpo. Então, a palavra de Deus é um refúgio, é um escudo, e também Davi esperava na palavra de Deus. Espero tudo na tua palavra. Irmãos, nós que vamos viver a eternidade, podemos confiar na palavra de Deus. Tudo nós devemos recorrer à palavra de Deus. Irmãos, a experiência já de muitos anos, que sou evangélico, nasci num berço evangélico, família evangélica. Então a gente conhece a fidelidade do nosso Deus.
Deus, a bondade, a misericórdia. Podemos confiar nele, na palavra dele. Isso é muito importante. E continuando aqui, ele diz assim, olha, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserdes, e vos será feito. Evangelho de João, capítulo 15, verso 7. Mas ele está dizendo aqui uma coisa interessante, irmãos. Vale a pena a gente analisar um pouco melhor isso aqui. Ele diz assim, olha, se as minhas palavras estiverem em vós. Irmãos, será que as palavras de Deus podem estar em nós? Sim, irmãos. Como? Através do Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós. A Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo habita dentro de nós. Então as palavras de Deus também habitam dentro de nós, irmãos. Por isso temos que tomar muito cuidado quando proferimos as nossas palavras. Porque as nossas palavras podem ser as palavras do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo habita dentro de nós. Isso é muito interessante. Então, se vós estiveres em mim, se nós, em primeira instância, estivermos nele, quer dizer o quê? Se nós fizermos parte do corpo de Cristo, a Bíblia diz que Cristo é a cabeça, nós somos os membros do corpo de Cristo. E se Cristo fizer parte de nós, e nós fizermos parte de Cristo, e as palavras dele estiver dentro de nós, se Cristo estiver agindo dentro de nós, tudo o que pedirdes em oração, crendo receberemos. Tudo o que pedirdes vos será feito. Evangelho de João 15, verso 7. Irmãos, continuando, a palavra de Deus, ela está em todos os lugares. No universo todo. Porque Deus está em todos os lugares. Mas será que tem algum lugar escondidinho que lá não vai estar a palavra de Deus, não vai estar os olhos de Deus? Deus não vai estar presente? Davi mesmo disse, para onde eu fugirei? Se eu for nas profundezas do mar, lá tu estás. Se eu me esconder em algum lugar difícil, lá tu estás. A palavra de Deus está em todos os lugares. Ela penetra, é penetrante. Seja penetrados pela palavra de Deus, a palavra de Deus, ela possui vida, ela penetra com o propósito de dividir alma e espírito. A palavra de Deus atinge o âmago do nosso interior. Ela examina os segredos obscuros e revela o nosso verdadeiro caráter. Ainda expõe os desejos de toda a alma e os conflitos entre o nosso espírito e a carne. Irmãos, a palavra de Deus, ela está tão presente dentro de nós, que tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós refletimos, tudo aquilo que nós pensamos, a palavra de Deus está presente. Ela penetra. Até a divisão entre alma e espírito, entre juntas e medulas, ele quer dizer aqui que a palavra de Deus, ela é tão eficaz, que não há lugar onde ela não possa penetrar, não há lugar onde ela não vai estar. Então, aqueles que estão aprendendo a viver a eternidade, vão saber usar a palavra de Deus, conforme a tua palavra, Senhor. Tudo nós devemos fazer conforme a palavra do Senhor. Então, nós vamos ter sabedoria, vamos ter entendimento, vamos ter conhecimento, logo não vamos errar mais. Na eternidade não vamos mais errar, não vamos praticar erros. Por quê? Porque vamos estar ligados a Deus, a palavra de Deus vai estar dentro de nós. Ela traz sabedoria.
lá em Provérbios, no capítulo 4, verso 5, ele diz assim, olha, adquire a sabedoria, adquire a inteligência, e não te esqueças, nem te apartes das palavras da minha boca. Provérbios 4, verso 5. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência, e não aparte as minhas palavras da tua boca. Irmãos, nossas palavras têm que ser as palavras do nosso Deus. Quando as nossas palavras forem as palavras do nosso Deus, nós teremos sabedoria e inteligência. Vamos viver para toda a eternidade com estas palavras, com as palavras de Deus. Mas, aqui no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 16, ele diz assim, olha, Jesus respondeu e disse-lhes, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. A doutrina de Cristo, aquilo que ele ensinava, era a palavra dele. Mas ele dizia, olha, não vem de mim, vem daquele que me enviou, vem do Pai. Jesus Cristo admitia que as suas palavras, elas eram eficazes, elas curavam, proferiam milagres, porque ele falou, não vem de mim, vem de meu Pai, daquele que me enviou. Agora vamos lá então, porque a palavra de Deus é viva, eficaz, não é isso? Ela penetra essa divisão de alma e espírito, já falamos, juntas e medulas, apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4, verso 12. Aqui também, a 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 17, diz assim, toda a escritura divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Irmãos, agora aqui já podemos dizer que a palavra de Deus que está contida na Bíblia, nas Sagradas Escrituras, toda a palavra de Deus, ela é verdadeira, não é? Ela é útil para ensinar, é útil para corrigir, ela instrui na justiça e também nos torna perfeitos. Irmão, quando nós temos a palavra de Deus dentro de nós, nós crescemos. A nossa estatura espiritual cresce. A Bíblia diz que o cristão é como a aurora, que ela vem da escuridão e vai clareando, clareando, até ser o dia perfeito. Nós, quando temos a palavra de Deus dentro de nós, nós vamos crescendo espiritualmente. E a Bíblia diz que nós vamos crescendo de glória em glória. Irmãos, nós vamos crescer por toda a eternidade, irmãos. Nós não vamos parar no tempo lá na eternidade, não. Nós vamos estar em pleno desenvolvimento, porque Deus não para. Deus cria civilizações, planetas, constelações, diariamente. A Bíblia diz que as estrelas do céu são incontáveis, não há como contar as estrelas do céu. Tamanho é o poder da palavra criadora de Deus. Continuando então, a palavra de Deus é útil, continuando, ela é uma lâmpada. Irmãos, veja bem, nós precisamos de luz. Aliás, todo ser vivo precisa de luz. Onde não há luz, não há vida. Então, a palavra do Senhor é uma lâmpada. E aqui diz que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho.
Salmo 119, versículo 105. Irmãos, isso aqui é muito importante. Sabermos todas estas coisas sobre a palavra de Deus nos leva a confiar plenamente na palavra de Deus. Irmãos, quando nós temos uma pessoa que nós podemos confiar nela, nós acabamos sempre levando todos os nossos problemas, os nossos segredos, dividimos com esta pessoa, não é? E confiamos na palavra desta pessoa, porque achamos que os conselhos dessa pessoa que nós amamos, que nós temos relacionamento, são conselhos verdadeiros. Mas, irmãos, é muito comum a gente se decepcionar com pessoas que nós confiamos nessas pessoas, na palavra dessas pessoas. As pessoas prometem, mas não cumprem. Mas Deus não. Deus cumpre tudo aquilo que Ele promete. É luz para o meu caminho. Devemos agora praticar a palavra de Deus. Irmãos, nós estamos aqui chegando no finalzinho da nossa aula, irmãos. E aqui diz que devemos praticar a palavra de Deus. Por quê? Agora é a parte que eu julgo mais importante da aula. Porque não adianta nada você conhecer a palavra de Deus e você não vivê-la. Não, eu sei que isso é muito bom, mas eu não vou usar agora. Eu sei que aquilo é muito bom, mas eu não quero para mim. Não vai adiantar nada. Sabemos que a palavra de Deus é perfeita, é maravilhosa, é lâmpada para os nossos pés, nos protege, tudo bem. Mas se ela não estiver dentro de nós, se ela não estiver viva dentro de nós, nós não teremos este poder dentro de nós. E aqui diz que nós devemos praticar a palavra de Deus, porque quando nós praticamos a palavra de Deus, irmãos, nós temos o poder da palavra de Deus. O Evangelho é a palavra de Deus. A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E o Evangelho é o quê? É a palavra de Deus, irmãos. Irmãos, cumprir a palavra de Deus. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edifica sua casa sobre a rocha. Mateus 7:24. Aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, ele se assemelha àquele homem inteligente que edificou a sua casa sobre a rocha. E lá diz assim que vem os ventos, vem a água, os rios, mas não abala, porque as estruturas daquela casa estão sobre a rocha. Mas também fala daquele que constrói a sua casa sobre a areia. É facinho, irmãos. Cavar a areia é fácil. Cavar a pedra é mais difícil. Fazer os fundamentos da casa na areia é fácil, mas ela também se move facilmente. Na rocha não. É mais difícil fazer uma perfuração para que a estrutura da nossa casa esteja firmada ali. Mas uma vez pronto, ela não se abala. Assim, irmãos, devemos estudar a palavra de Deus, devemos conhecer a palavra de Deus, ter ela na nossa consciência, sermos homem e mulher de Deus, que as palavras de Deus estão dentro de nós, irmãos. Se as palavras de Deus estiverem dentro de nós, nós teremos sabedoria suficiente para viver a eternidade, viu, irmãos? Você que está estudando esse curso, aprendendo a viver a eternidade, está descobrindo que você precisa ter a palavra de Deus dentro de você e praticar ela. Então, viveremos a eternidade. Que o Senhor Jesus esteja com todos vocês.
dando paz, dando alegria no vosso coração. Amém, irmãos. Glória a Deus.